Olá pessoal, aqui Carlos Lima. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como um assassino pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Entenda esta controvérsia bíblica. Por que falar desse tema? Porque muitas pessoas elas não entendem, devido ao pecado que Davi cometeu ser considerado um pecado muito grave, como um homem que cometeu esse tipo de pecado pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um dos maiores reis de toda a história de Israel, porém ele não foi puro em toda a sua caminhada com Deus. Ele teve uma jornada muito boa no começo, mas quando ele se torna rei, existiram muitos momentos obscuros na vida do rei, quando ele demonstrou suas fraquezas e a natureza pecadora que todos os homens têm. Em um dos momentos mais nebulosos da vida de Davi, o rei simplesmente ele acabou engravidando uma mulher, ele viu do seu palácio uma mulher se banhando, mandou que fossem buscá-la, depois a mulher manda avisar que está grávida, né? E ela era a mulher de um soldado que estava no campo de batalha, lutando pelo bem de Israel. Davi, então, ele tenta fazer com que o soldado volte da guerra, tenta fazer com que ele fique com sua esposa, para que ele possa pensar que o filho era dele, né, era do soldado. Como isso não funcionou, Davi escreve uma carta ao seu general, ele bola um plano muito mais audacioso, um plano maligno, né, pedindo para que Joabe, o general, formasse um grupo para atacar os muros da cidade, coisa que naturalmente eles não fariam, né, sabendo que quem atacasse o muro da cidade provavelmente seria atingido pelos arqueiros, pelos lanceiros e morreria. Joabe entende que por algum motivo Davi quer se livrar daquele soldado, então Joabe monta o grupo e manda que eles ataquem os muros da cidade, e morre esse soldado chamado Urias, né? E mais alguns homens ali que estavam com eles, abrindo caminho assim para que o rei ficasse com a esposa, com Betseba, que era a esposa desse soldado. Então, para a gente entender, não adianta a gente ficar falando de todos os erros e acertos de Davi, o que nós queremos saber é por que, apesar de todos os seus erros, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Né? Por que Deus escolheu Davi? Depois que Deus tira o reinado de Saul, Saul se tornou um homem arrogante, ele não, mesmo Deus colocando Samuel do seu lado, Saul não era possível conduzir Saul em direção à vontade de Deus, então Deus rejeita Saul, né? E diz que escolheu um outro homem. Até mesmo em Atos é citado, né, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou o próprio Deus: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Atos 13, 22. E Deus diz ao mesmo tempo, Deus diz para Saul: mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé, ou o Senhor, te havia determinado. 1 Samuel 13, 14. E para entender melhor essa história, a gente precisa descobrir como Deus vê o homem, quais características ele busca, para que essa pessoa seja vista como alguém que Deus quer usar, se relacionar e agir através dele para cumprir seus propósitos. Deus diz: achei Davi. Isso indica que ele estava procurando, que ele viu em Davi algo que ele não viu em nenhum outro homem. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso foi dito quando Samuel é enviado para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E Jessé tinha vários filhos e ele foi trazendo homens que eram guerreiros já formados, homens fortes, e o Senhor rejeitou todos eles e foi escolher o mais jovem, que era ainda um garoto, né, ainda muito novo. Foi Davi que o Senhor escolheu para ser rei de Israel, porque como ele próprio disse, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. O coração de Davi faz com que ele seja escolhido. E como Deus via o ser humano? Nós vamos ler alguns textos para você ver que Deus não se iludia com o ser humano. Né? Deus não estava procurando uma pessoa que fosse totalmente perfeitinha. Claro que Deus queria isso, né? Mas ele sabia que o ser humano era falho, né? Nós somos pó, Deus sabe disso. Então, em Gênesis, um pouco antes do dilúvio, tem um texto em que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má
continuamente. Gênesis 6, 5. Eu separei também mais 2 textos aqui em Romanos, para a gente ver se na época de Jesus já podia dizer que o povo tinha mudado, que eles já tinham evoluído, que já existiam homens melhores naqueles dias. Romanos 1,29 diz o seguinte: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E Romanos 3, de 10 a 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo de seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Então, por esses textos, você vê que Deus não tinha nenhuma expectativa irreal a respeito do homem, a respeito do ser humano. Mas eu separei aqui algumas características que existiam em Davi. Se você for procurar, certamente você vai encontrar mais, mas eu separei essas aqui que basicamente são algumas características que a gente pode analisar que existiam em Davi, que provavelmente Deus estava procurando alguém com essas características. A primeira no Salmo 101, versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então o Senhor estava procurando uma pessoa que tivesse fidelidade no coração, que conseguisse ser fiel a Deus, conseguisse assumir compromissos e cumprir com os compromissos assumidos. Davi, no seu início, ele era um homem extremamente fiel, ele tinha um coração muito fiel a Deus. No Salmo 151, que é o Salmo de arrependimento de Davi, que ele compõe, ele escreve depois que ele pecou, diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi experimentou isso na própria pele. Depois de ter cometido um erro tão terrível, ele quebrantou o seu coração, ele se arrependeu e o Senhor o perdoou. Então Davi tinha a capacidade de se arrepender, de assumir as consequências, de quebrantar o seu coração. Em Ezequiel 22:30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui Deus está procurando um intercessor, alguém que ficasse entre Deus e o povo e que pudesse interceder pela nação. Essa pessoa, logicamente, precisaria ter um relacionamento com Deus para que Deus pudesse ouvi-lo. E Davi tinha um bom relacionamento com Deus, e ele era um intercessor, ele podia fazer o papel de um intercessor entre Deus e Israel. Em João 4:23, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz o seguinte: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor estava procurando um adorador, alguém que pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Davi era um adorador desde a sua juventude, desde a mais tenra idade. Ele tinha um relacionamento com Deus, tanto que quando Saul foi possuído, começou a ser perturbado por um espírito maligno, eles trouxeram Davi ainda muito jovem, e quando aquele espírito se apoderava de Saul, Davi tocava sua harpa e o espírito saía, deixava o rei em paz. A adoração de Davi expulsava aquele espírito maligno da vida de Saul. Então Davi era um verdadeiro adorador. Em Mateus 9, de 37 a 38, Jesus diz o seguinte: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aqui o Senhor está procurando trabalhadores, então ele procurava um homem que fosse proativo, um homem que fosse disposto, um homem que estivesse disposto a enfrentar as dificuldades e os desafios
que haviam naquele dia, naqueles dias, naquele tempo de Israel, né? E Davi, quando ele enfrenta o gigante, ele chega no acampamento, ele vê o gigante afrontando Israel e ninguém se propõe a defender o nome de Deus, ninguém se propõe a defender a nação. Davi, ele se prontifica imediatamente. Mesmo sendo ainda muito jovem, imediatamente ele se prontifica, ele se oferece ao rei e demonstra prontidão e disposição, confiando em Deus, para poder derrotar aquele gigante. E uma outra questão também era a diferença de atitude dos dois reis, né? Saul era um homem que não tinha capacidade de se quebrantar, de se arrepender. Quando Samuel ele está na guerra, à beira de uma grande guerra com os filisteus, ele está numa desvantagem muito grande, né? Então Samuel fala, olha, você fica aqui, eu vou a tal lugar, vou adorar o Senhor, vou oferecer sacrifício, vou buscar a resposta, a direção de Deus, você fica aqui, não faça nada. Quando eu voltar, eu volto já com a direção de Deus, né? Só que Saul ele não conseguiu esperar. Quando ele viu que o povo estava abandonando o campo de batalha, que o exército dos filisteus era muito superior ao dele, ele pegou lá um sacerdote, ofereceu sacrifício, fez um monte de coisas que ele não poderia fazer. E assim que ele termina de fazer, chega Samuel. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. 1 Samuel 13, 11 a 12. Saul não aceita nenhum tipo de culpa. Ele diz, olha, a culpa é de Deus que me abençoa, a culpa é sua, que foi oferecer sacrifício em outro lugar. Eu estava aqui numa situação ruim e eu me vi obrigado a oferecer esse sacrifício. Eu fui forçado pelas circunstâncias, né? Ele era um homem orgulhoso, arrogante, ele não assumia seus próprios erros. E esse foi um dos erros, com mais outros que ele cometeu, que fez com que o Senhor percebesse que não conseguiria guiá-lo nem mesmo através de Samuel. Então Saul foi rejeitado por Deus. Já Davi, quando peca, ele tem uma postura um pouco diferente, né? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Quando viu a sua sentença, Davi tirou as suas vestes reais, entrou nos seus aposentos, ele parou de comer, ele começou a jejuar, ele se humilhou diante de Deus, pediram para ele sair dali, ele não queria sair de jeito nenhum, ele fez tudo que fosse possível, tudo que tivesse ao alcance dele para tentar contornar, para tentar mudar aquela situação desfavorável diante de Deus. Então, como era Davi? Devemos lembrar que quando Deus chama Davi, ele era apenas um jovem íntegro, cheio de fé e tinha um ótimo relacionamento pessoal com o Senhor. Colocava Deus à frente de tudo e confiava nele em tudo que fosse fazer, em todas as decisões que fossem tomar. E é nesse momento que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. As pessoas continuaram usando essa frase, mas é nesse momento que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala, Deus não sabia? Claro que Deus sabia, né? Mas mesmo os erros que podemos considerar mais graves, mesmo com esses erros, eles só acontecem quando ele se torna rei de Israel e permite que o mesmo orgulho, vaidade, corrupção que é causada pelo poder, que tomou conta do coração de Saul, agora as mesmas fraquezas elas começaram a aparecer no coração de Davi, que começa a se afastar de Deus e flertar com o pecado. Na dor e sofrimento, Davi sempre foi fiel, porém na riqueza, poder e prosperidade, o seu coração se corrompeu. Mas quando ele se arrependeu, a fé dele foi restaurada, porém havia uma colheita certa. A integridade de Davi foi ferida, porém uma coisa o salvou, a capacidade de se arrepender, se humilhar, reconhecer seus erros e aceitar a punição e as consequências dos erros que cometeu. Mesmo depois de pecar tão gravemente, havia ainda em Davi algo que Deus procurava em todos os homens: humildade, arrependimento, capacidade de se arrepender, né, e disposição para assumir as consequências dos seus erros, independente de quais fossem. Ele foi perdoado, continuou sua jornada como rei de Israel, mas não se iluda. As consequências foram pesadas e Davi teve que arcar com
todas elas. Deus não é injusto. Uma coisa que nós precisamos compreender é que perdão, muita gente não entende direito esse princípio, né? Acha que o perdão, ele apagou absolutamente tudo. Não, perdão não elimina a colheita. Eu vou repetir para você, guarda bem essa frase, perdão não elimina a colheita. Muitas pessoas não entendem que o perdão funciona em dois níveis. O pecado que você cometeu contra Deus é resolvido com Deus. O pecado que você cometeu contra outra pessoa ou contra a sociedade deve ser resolvido da mesma maneira. Ou seja, você resolve com outra pessoa ou você resolve com a sociedade. Jesus falou sobre isso várias vezes. E o maior exemplo que pode ser dado é justamente o ladrão na cruz. Jesus o perdoou pelos pecados contra Deus, mas não o tirou da cruz, pois ele estava ali por causa dos pecados cometidos contra a sociedade, que decidiu pela sua crucificação. Então ele estava ali, ele já estava pagando os pecados que ele cometeu contra a sociedade. A punição dele era a crucificação, e ele morreria sem salvação. Por quê? Por causa dos pecados contra Deus. Mas ele recorreu a Jesus, se humilhou, pediu perdão, e ele foi perdoado e morreu com direito à sua salvação. Por quê? Porque o pecado contra a sociedade ele já estava pagando e os pecados contra Deus foram perdoados. Em Mateus 5,25, Jesus diz o seguinte: entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Um grande exemplo que nós podemos ver também é o de Judas. Judas, depois que ele entrega a Jesus, ele percebe a grande besteira que ele fez e ele vai lá tentar resolver com o sacerdote. O sacerdote não aceita, né, o que ele fala, é problema seu, cara, o que você fez está feito. Então Judas também não quer ficar, ele joga as moedas lá. Se ele tivesse voltado para Deus, recorrido a Deus, se humilhado, ele fez a parte dele com o sacerdote, mesmo o sacerdote não aceitando, ele fez a parte dele, ele foi lá, renegou o que ele tinha feito, devolveu o dinheiro, o sacerdote não quis aceitar, ele jogou o dinheiro lá, falou, não quero esse dinheiro é maldito. Só que ao invés dele se arrepender, ao invés dele se voltar para Deus, o peso da culpa, a perturbação que Satanás trouxe sobre a mente dele, fez com que ele decidisse tirar a própria vida. Para Deus, gente, perdão é perdão. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver um pecado parcialmente vai gerar culpa, raiva, vergonha, dor e sofrimento, né? Sempre que você for confrontado com aquele pecado, ou você vai sentir muita culpa, vai se sentir culpado, ou caso você se sinta injustiçado na situação, você vai sentir raiva, né? Você vai ficar com muita raiva. Se for aquele pecado que você fala, meu Deus do céu, como é que eu fui fazer isso? Aí onde que eu estava com a cabeça, né? Aí você vai sentir vergonha, dor e vai experimentar sofrimento. Porém, uma vez que tudo foi resolvido, se você conseguir resolver todas as questões, você deve levantar a cabeça e continuar seu caminho, rejeitando toda a culpa ou acusação, independente de onde venha. Para Deus, perdão é perdão. Se você buscou o perdão da pessoa, a pessoa não quer te perdoar, você fez a sua parte. Aí você se volta para Deus, resolve as coisas com Deus, ou você resolve primeiro com Deus, depois vai e resolve com a pessoa. Uma vez que você fez a sua parte, não tem problema, né? Você recebe o perdão de Deus, faz a sua parte e segue o seu caminho. Porém, Deus não é injusto e Ele vai deixar que você colha todas as consequências do erro que cometeu. Perdoar também não significa voltar a uma situação prejudicial. Muitas vezes a gente perdoa uma pessoa e nos afastamos, sabendo que aquele relacionamento é prejudicial. Tem gente que acha que se você perdoar, você tem que voltar para aquela situação. Não é bem isso, né? Você libera perdão, você limpa o seu coração, deixa aquela pessoa seguir o caminho dela, se for algo que você sabe que vai ser prejudicial para você, e você segue a sua vida. Eu separei um texto de Hebreus 10, 16, 17, tem outros textos que falam sobre isso, mas eu gosto muito desse aqui. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10,
16 e 17. Nas considerações finais aqui, eu coloquei um outro texto de Lamentações, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 22, 25. O ser humano, apesar de todas as suas falhas, nós erramos muito ao longo da nossa vida, nós temos muita dificuldade de perdoar. Qualquer pessoa que ler a história de Davi vai achar aquele erro de Davi muito grave, vai ter muita dificuldade de perdoá-lo, de entender como Deus pôde perdoá-lo. Ainda bem que o Senhor, ele não é como nós. Você deve aprender a ter um coração quebrantado e humilde, com capacidade para se arrepender e assumir suas responsabilidades. E você vai desfrutar do mesmo tipo de perdão que o Senhor concedeu a Davi. É claro, nós não vamos usar o caso de Davi como desculpa para sair fazendo besteira, né? Até porque as consequências que vieram sobre a vida de Davi foram muito graves. Depois você pode ler ali em Samuel, e a história dos filhos de Davi continua nos livros de rei, em crônicas, assim, toda a história dos reis de Israel, e você vai ver que Davi sofreu consequências na própria vida, dentro da família dele. Houve um assassinato entre irmãos, houve violência, né? Dos filhos dele violentou uma irmã, o outro irmão se vingou matando aquele que cometeu essa atitude. O filho do rei tentou roubar o reino, Davi teve que fugir com todo o seu exército, houve uma guerra, o próprio filho dele foi assassinado pelo próprio Joabe, que ele mandou matar o soldado, depois acabou matando, ele não queria que matasse o filho dele, mas Joabe fez questão de matar o rapaz que tinha traído o rei. Então o rei, ele colheu frutos terríveis por conta dos pecados que ele cometeu, né? Deus não é injusto, nós sempre vamos arcar com as consequências de todo o mal que nós semearmos, né? Mas o perdão de Deus, ele garante, se nós nos arrependemos, nos humilharmos, o perdão do Senhor garante a nossa salvação e a continuidade da nossa carreira diante do Senhor. Então entenda isso. Outra questão que nós precisamos ponderar muito é a questão do julgamento, né? O Senhor diz na sua palavra o quê? Não julgueis, para que não sejais julgados. Tem um texto também que Jesus diz: com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado. Ou seja, no meu entender, Jesus está dizendo que eu vou ser julgado pela minha própria justiça, mais a justiça de Deus. Quer dizer, eu vou ser julgado pela justiça, pela forma como eu julgo os outros, e me acrescentada a justiça de Deus. Então, se você é uma pessoa muito dura nos seus julgamentos, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, que tem desejo de vingança, que quer que as pessoas sejam punidas, você vai ser julgado da mesma forma por Deus. Entenda isso, né? Tem pessoas que não vão precisar nem do julgamento de Deus. A própria justiça dela já é suficiente para condenar essa pessoa. Ou seja, a pessoa condena a si mesma quando ela julga demais, quando ela é cruel, quando ela quer vingança sobre as pessoas, né? Quando ela não tem capacidade para perdoar. Então aprenda a ter um coração, não estou falando de compactuar com pecados, aí é outra coisa, mas aprenda a ter um coração compassivo, aprenda a aceitar o arrependimento das pessoas, se elas tentarem corrigir algum mal que te fizeram, dentro do possível, é claro, você tenta facilitar, tenta fazer com que essa pessoa consiga corrigir o mal que fez. É claro que quando existe uma colheita, por exemplo, com a justiça, não tem como, né? A pessoa vai ter que pagar, ela vai ter que arcar com as responsabilidades daquilo que ela fez, né? Isso não depende de nós. Então é basicamente isso. Eu dei só uma pinceladinha nesse tema. Esse tema é muito grande. Se você for estudar a história de Davi, existem muitas histórias, muitos exemplos que podem ser tirados de Davi e de Saul, dos dois primeiros reis da história de Israel. Mas eu dei só essa pinceladinha aí para você tentar passar para você a ideia de por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, em que momento ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e que mesmo depois de ter cometido um pecado terrível,
ele ainda tinha no seu coração características que Deus buscava em um homem que ele pudesse usar. Então Davi arcou com as consequências dos seus erros, foi perdoado por Deus e seguiu a sua caminhada. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário abaixo, se você concorda, se você discorda, não tem problema nenhum. Que Deus abençoe a sua jornada. Um abraço e até o próximo vídeo.